Consulta Muda, parte 4. Muito do que somos hoje se forma durante a nossa infância, mas nem todos os começos são simples e pacíficos. O de Afonso, por exemplo, não foi um dos mais comuns. Ao contrário do que se espera, não era uma criança serena. Era teimoso, duro. Quando colocava algo na cabeça, nada tirava aquilo de lá. Era egocêntrico e egoísta e levava sua vida de forma controladora. Gostava de ter a narrativa e o rumo da vida das pessoas em suas mãos. E que perigo é imaginar que alguém assim, no futuro, estaria aconselhando tantas outras pessoas. E foi exatamente esse um dos impulsos que o fez estudar a mente. Primeiro, para se entender, depois, para dominar aquilo que sempre desejou, o campo da mente dos outros. Era um poder interessante, ao menos na forma como ele o via. Não precisava exercer força física sobre ninguém, bastava compreender, interferir, conduzir, espalhar seu domínio e sentir que havia determinado o rumo de algo. E quase sempre, esses pensamentos carregavam algo destrutivo. Até aqui, talvez você imagine que Afonso era uma espécie de sociopata, mas não, era mais complexo do que isso. Uma figura enigmática, que apesar de todos esses desvios, ainda tentava se convencer de que no fundo fazia o bem. Mas o que torna alguém suficientemente completo para instruir outros sobre o que deve ser feito? Não seria prepotente imaginar que uma criança ferida e descontrolada poderia se tornar um adulto capaz de ditar o rumo da vida de outras pessoas? Acreditamos na mudança, na transformação de quem está disposto a isso, mas no caso de Afonso, havia uma diferença essencial. Ele não carregava arrependimento. Não porque fosse incapaz de mudar, mas porque não reconhecia erro em suas ações. E isso tornava sua mente ainda mais peculiar. No fundo, não se via como salvador nem como destruidor. Na verdade, ele não se via, apenas buscava controle. E era viciante. O brilho no olhar dos pacientes, a sensação de ver seu método sendo levado a sério, de perceber que aquilo se espalhava sem esforço, sem investimento, apenas pela experiência de quem passava por ali. As pessoas saíam mais leves, ou acreditavam sair, e falavam sobre ele. Como você reagiria se aquele seu amigo fechado, carregando anos de peso, de repente parecesse liberto apenas por ter conversado com alguém? Aquilo alimentava Afonso. E o mais inquietante era a simplicidade. Durante seus estudos, ele passou a enxergar algo que muitos ignoram. Boa parte das nossas limitações não desaparece, apenas permanece encoberta. Funciona assim. Você sente algo, mas não busca a raiz desse problema. Em vez disso, revive situações, reforça padrões, aprofunda aquilo que te afunda. O silêncio cria uma brecha, e nessa brecha, a mente age como quiser. Era ali que Afonso entrava. Ao pedir que seus pacientes escrevessem e lessem em voz alta, ele criava um espaço onde os conflitos se tornavam visíveis. Pensar sobre algo não é o mesmo que refletir. Pensar, repete. Refletir, transforma. Quando pensamos, revivemos, sentimos tudo de uma vez, afundamos. Quando refletimos, organizamos, aprendemos e aos poucos aquilo se dilui, às vezes de uma vez e às vezes com o tempo. Até aqui seu método parecia legítimo e de fato ajudava, mas havia algo além, o controle. A comunicação por cartas, por exemplo, não era apenas um recurso, era uma limitação estratégica. As pessoas não questionam muito quando precisam escrever, em parte por esforço, em parte por hábito. Você pode dizer 5 vezes que não gosta de alguém, mas escrever 5 vezes o porquê já exige demais. E é justamente nesse ponto, quando os motivos começam a se esgotar, que Afonso atuava. Ele preenchia, construía a narrativa que fazia mais sentido para ele. E aqui cabe a pergunta: será que fomos feitos para que outros conduzam o rumo da nossa própria mente? Mas é assim mesmo, não é? Era o que ele dizia em sua defesa de conclusão de curso. Todos precisam de terapia. E ele ajudou a propagar essa ideia. Estudou filósofos, estudiosos da mente, homens que tentaram entender padrões, criar normas, nomear comportamentos. Sistemas inteiros foram construídos sobre isso. Mas para Afonso, havia um ponto central: domínio. Primeiro, inserimos as preocupações. Depois, criamos padrões inalcançáveis. Espalhamos exemplos de sucesso. As pessoas passam a correr sem parar, como em uma roda. Depois, oferecemos o tratamento. Conversas bem estruturadas, intervenções direcionadas, narrativas que fazem sentido. Mas a resistência, principalmente em quem ainda sustenta crenças mais profundas. A fé, tradição, uma referência que não depende da mente humana. Esses são mais difíceis de conduzir. Mas se o discurso for bem construído, se os estudos forem bem apresentados, os resultados bem narrados e se houver estímulo suficiente, tudo se torna mais fácil. Hormônios, recompensas, sensações, e então as pessoas procuram mais ajuda, desesperadas, funcionais por fora e fragmentadas por dentro. E passam a acreditar que são capazes de se curar sozinhas, que são terapeutas de si mesmas, que evoluíram. E é nesse ponto que algo maior se perde. Constrói-se uma nova lógica, quase uma nova fé, só que voltada para dentro, um culto ao próprio eu. E nesse processo, o amor se esfria, porque olhar para dentro sem preparo, o que muitos encontram é vazio. E quanto mais vazio encontram, mais fundo procuram. Mas o abismo é avassalador, e Afonso sabia disso.
Por isso, seu controle tinha a hora marcada. Até aqui, ele pode parecer um vilão, mas esse é justamente o perigo, porque estamos acostumados com essa figura, só não percebemos onde ela habita. Ao final de cada consulta, o paciente podia levar a carta consigo ou deixá-la. Lourdes trazia uma jarra com água onde a carta seria inserida. O papel se desfazia lentamente, as palavras desapareciam. Era simbólico, o peso parecia ir embora junto. De volta àquela sala, Afonso ergueu a carta até a altura dos seus olhos, abriu novamente, as mãos suadas, o coração apertado. Por um instante, achou que desmaiaria, mas dessa vez as letras não se embaralharam, e ele leu em voz alta. Quando terminou a leitura, o silêncio não veio, veio o som. Água. As águas começaram a subir do aquário, lentamente, no início quase imperceptível, mas o suficiente para quebrar qualquer tentativa de lógica. A cena era assustadora. De onde vinha aquilo? Afonso não se movia, apenas observava. O paciente se levantou e naquele instante algo mudou. O olhar sereno que sustentava até então se desfez. No lugar havia algo mais profundo, mais denso, mais perturbador. Um olhar que não pedia interpretação. Afonso sentiu o corpo responder antes da mente. As mãos tremiam, a respiração falhava e pela primeira vez não conseguia se mover. O controle não estava mais ali. Ao fundo um som seco, a câmera de Lourdes caindo no chão, logo depois vozes, passos apressados pelo corredor, homens entrando na sala, chamando, ordenando, Lourdes sendo levada para fora, o alarme, os gritos e a água. A água não parava, transbordava o aquário, escorria pela mesa, tomava o chão, aumentava de volume a cada segundo, subia, avançava, invadia. A sala já não parecia a mesma, o ar pesava, os sons se misturavam, tudo era tensão, aflição, e no centro de tudo, Afonso, imóvel, diante de algo que não podia explicar, nem interromper, nem conduzir. Foi então que entendeu, aquela não era apenas mais uma ruptura, nem mais um desvio de controle, era outra coisa, algo maior. E pela primeira vez, desde que aprendera a organizar o mundo à sua maneira, Afonso percebeu, aquele momento poderia de fato ser o seu fim.